Olá, ele é jornalista, documentarista e professor universitário. Já atuou como repórter e apresentador em telejornais, com passagens pelas emissoras Globo, Record e CNT. Formado em jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004 e mestre em Educação, Arte e História da Cultura também pelo Mackenzie, atualmente é diretor artístico da produtora Segundas Histórias Filmes e professor de comunicação na FIAM. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, recebe hoje o jornalista Piero Sbragia. Piero, obrigado pela presença, um prazer tê-lo aqui, como sempre, né? Você é uma pessoa que está sempre visitando a universidade. Prazer é meu também, não consigo ficar longe daqui. Piero, por que você escolheu fazer jornalismo? Cara, na verdade eu escolhi pela exclusão, né? Eu sempre tive convicção que eu ia ser engenheiro mecânico. Aliás, eu sou técnico mecânico, estudei na Federal aqui em São Paulo. E chegou um belo momento que eu percebi que, na verdade, eu não queria passar o resto da minha vida fazendo conta, né? E eu notei, eu tive um professor de redação na Federal, Raul, e que um dia me chamou depois da aula, falou assim, cara, tá tudo bem, você tem certeza que é isso que você quer? Porque o teu texto é muito diferente do texto dos seus colegas, né? Porque como são alunos que estão fazendo mecânica, é de se esperar que eles tenham um certo ranço com redação, e no meu caso eu não tinha. E aí ele me colocou a pulga atrás da orelha, né? E eu comecei a perceber que, pô, que realmente, apesar de eu ter passado, sei lá, 15, 16 anos da minha vida com essa convicção de que eu ia ser engenheiro, não é que eu consegui escrever umas tortas linhas ali. E aí eu tive um ano, né, me preparando para o vestibular, e nesse um ano eu estava em dúvidas entre três profissões, né, direito, jornalismo e relações internacionais. Eu acabei excluindo direito por questões éticas, assim, eu não me vi lidando eu não me vi advogando por uma causa que eu não acreditasse, por exemplo, e aí eu acabei passando nas duas. Eu passei em relações internacionais e passei também em jornalismo e optei por fazer jornalismo. E foi muito bacana, porque assim, ao longo do curso eu fui me descobrindo, aí eu entrei com outra convicção, né, de que eu ia trabalhar com impresso e nunca trabalhei com impresso na vida. Então a faculdade foi me fazendo perceber que não é bom a gente ter muitas convicções tão cedo, né? E no último ano de faculdade que eu me descobri no audiovisual, quando eu entrei no estágio na Globo, eu estava no 6º semestre, fiz o estágio durante o meu último ano e trabalhei minha vida inteira com audiovisual, né? E até hoje eu estou no audiovisual. Então foi uma escolha pela exclusão, na verdade, daquilo que eu não queria fazer. E eu só fui me descobrir mesmo no final da faculdade, né? Que é aquele momento. Geralmente os alunos têm essa dúvida, né? Ah, mas eu não tenho certeza, é isso que eu quero. Eu só fui ter certeza no final mesmo, quando eu percebi que não, pô, eu quero contar história no audiovisual, e eu quero ouvir pessoas, eu quero ficar na rua, então foi bacana o período por causa disso. Você falou em causa. O jornalista tem que ter uma causa? Eu acho que tem, assim, eu penso muito e acredito muito no jornalismo como um compromisso social que a pessoa tem, né? Eu acho que não dá pra gente separar o jornalismo desse compromisso social que eu penso que todo jornalista tem que ter. Eu não condeno um jornalista que ganha rios de dinheiro, pelo contrário, né? Eu acho que o jornalista, na verdade, ele tem que pensar pelo coletivo, né? O jornalista ele tem que pensar que ele está inserido dentro de um contexto social e que o trabalho dele como jornalista, ele fortalece a democracia, ele combate a desinformação, né? Eu não gosto muito de usar o termo fake news, porque se é news não é fake, né? Mas enfim, o jornalismo ele ajuda a fortalecer a democracia, ele combate a desinformação e basicamente o jornalismo é a principal arma, né, para a gente derrotar governos autoritários, totalitários. Então eu acho que sem jornalismo não há democracia, né? Por isso que o jornalista ele precisa ter esse compromisso social, independentemente de ideologia política, né? E eu sou meio cético em relação a essa imparcialidade do jornalista, né? Eu acho que o jornalista tem que ser isento, que é diferente de ser imparcial, mas ser imparcial é difícil, né? Nem um cachorro consegue ser imparcial com a gente, como é que a gente vai, como ser humano, conseguir ser imparcial com alguém, né? E qual o papel que a universidade exerce, qual o papel que a universidade exerceu na tua vida em relação a esses tópicos que você colocou? Olha, eu acho que especificamente o Mackenzie foi muito importante em relação à pluralidade, né? Que é uma palavra que hoje em dia está muito na moda, e às vezes a gente para pouco para pensar sobre o que é ser plural, né? E aqui eu tive professores de direita, de esquerda, de centro, professores que não se encaixavam em nenhum espectro político. Eu tive professores com diferentes vivências, tanto na vida pessoal quanto profissional, e que de certa maneira me puderam passar um leque
de bagagem muito grande, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que a universidade, geralmente, ela precisa ser composta por professores de diferentes espectros da sociedade, né? Porque isso é muito importante para o aluno. Quando o aluno ele recebe uma informação apenas de uma via só, ele acaba muitas vezes se enviesando por alguma questão sem ter outros lados, né? Que na verdade não é o outro lado, são vários lados. Então eu acho que a importância da faculdade, a importância do Mackenzie para mim foi justamente por causa disso, né? Então eu acho que essa pluralidade que eu tive de professores com diferentes opiniões, com diferentes posicionamentos, isso me proporcionou poder escolher, na verdade, né? Eu acho que isso que é importante para o estudante universitário, ele perceber que a vida não é feita de verdades absolutas, né? Que ele precisa saber dosar e às vezes a gente precisa encontrar um caminho diferente daqueles paradigmas que se colocam para a gente, né? Então, o aluno formar essa opinião própria dele num ambiente plural, isso é muito importante. Você se formou em 2004, um período, faz 15 anos, né? Para essa juventude, para quem está entrando agora, é praticamente uma história de vida, muito tempo. E um período totalmente diferente da época de hoje. O jornalismo era diferente, inclusive a questão do diploma ainda era a questão obrigatória. Eu queria saber o que mudou nesses 15 anos, de 2004 até 2019, mas eu vou pedir para você responder isso no próximo bloco. Beleza. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo volta já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta ao meu lado, Pires Braja, jornalista e ex-aluno do curso. Pedro, na pergunta que eu deixei aí no ar, falei da mudança. Você se formou em 2004, nós estamos em 2019, são 15 anos. Você se formou num período ainda que o diploma ainda era obrigatório para o exercício da profissão. O que mudou nesses 15 anos do jornalismo? Eu acho que a questão do diploma, principalmente, apesar dele não ser obrigatório, nenhuma grande empresa contrata um jornalista sem diploma, né? Eu sempre enxerguei essa questão do diploma muito mais para uma aceitação de quem já estava ali há muito tempo e não tinha diploma, mas quem está se inserindo no mercado, ninguém vai contratar um jovem de 20 anos que não tenha diploma de jornalismo para trabalhar com jornalismo, nas grandes emissoras, nas grandes redações de rádio, de impresso. Agora, eu acho que, não sei, nesses 15 anos... o que eu penso que talvez seja o mais difícil hoje para o jornalista, que não havia na época que eu me formei, é essa questão da gente hoje, além de ter um compromisso com a veracidade, com a factualidade, a gente também precisa provar para as pessoas que o que a gente está falando tem credibilidade, né? Eu penso que esse momento em que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos lugares do mundo, de governos sem um compromisso necessariamente com a democracia, a gente precisa o tempo inteiro estar mostrando para as pessoas que, pera lá, o que o tiozão do pavê fala no grupo de WhatsApp não tem credibilidade nenhuma. Então eu penso que hoje o jornalista ele tem essa dupla tarefa, né? De além de reportar, ele precisa falar, não, pera lá, aquilo lá é mentira. Então a gente está fazendo um trabalho em dobro, né? Coisa que em 2004 não havia, né? Eu acho que hoje, quando a gente pega governos que questionam a credibilidade de um trabalho jornalístico, é um troço meio delicado, né? Porque, claro, tem maus jornalistas? Tem, assim como tem maus pedreiros, médicos, existem bons e maus profissionais em qualquer área, mas eu penso que o jornalismo ele não pode ser descreditado, né? Porque quando a gente não acredita no jornalismo,
a gente vai passar a acreditar no tiozão do pavê do WhatsApp, né? E aí a gente já sabe o que pode acontecer em função disso, né? Você passou praticamente por audiovisual, você sempre fez audiovisual desde a sua saída da universidade. Por que você não escolheu o cinema, já que você é um apaixonado pelo cinema? Pois é, eu acabei escolhendo cinema depois de um tempo, né? Eu sempre gostei de cinema e eu acho que talvez eu me encontrei no audiovisual muito em função disso, porque eu tinha uma bagagem de filme muito grande. Eu fui estudar cinema em 2013, né, quando eu tinha quase 10 anos de formado em jornalismo, e aí eu fiz uma especialização em cinema documentário e foi num período de transição da minha carreira, né? Eu saí, eu me aposentei das redações em TV em 2013 e foi quando eu migrei e foi quando eu abri a minha produtora, comecei a dar aula. Então hoje eu trabalho muito mais diretamente com cinema documentário. Faço alguns trabalhos aqui e ali em redações de TV, mas o meu foco hoje é o documentário, que é onde eu vejo que, na verdade, é uma maneira da gente até conseguir contar histórias com mais credibilidade, com mais tempo de produção, né? Então eu acabei entrando tarde, né, no cinema muito em função disso, né? E aquela loucura de redação, né? Então trabalhar em TV é muito desgastante, então eu trabalho feriado, trabalho fim de semana, eu nunca tive tempo, na verdade, para parar, pensar e falar, pô, eu preciso estudar cinema, preciso começar a trabalhar com isso. Quando eu tive esse tempo, aí foi quando eu tomei essa decisão, né, de deixar um pouco de lado a TV para me dedicar mais ao cinema. Você também é professor universitário, conforme eu falei na abertura. Qual é o papel hoje que a faculdade exerce na formação do jornalista, pensando nesse mundo super conectado? Sim. Eu acho que o principal papel que a universidade tem que ter hoje é primeiro saber ouvir o aluno, né? Eu acho que a gente vive um momento em que estamos perdendo essa habilidade de ouvir as pessoas. Então, ouvir é muito importante para o jornalista. Eu acho que o professor, a universidade, eles precisam, de uma maneira geral, passar a falar menos e ouvir mais, né? Eu e você, nós somos de uma geração em que os professores depositavam conhecimento, né? Aquela coisa que o Paulo Freire tanto criticava, né? Então, eu acho que hoje é diferente, na verdade, né? Hoje em sala de aula como professor, eu aprendo tanto quanto os alunos. É uma via de mão dupla, não tem mais palanque, né? O professor não é mais aquela pessoa que possui o salvo-conduto de todo o conhecimento do mundo, né? Agora, eu acho importante saber ouvir, porque muitas vezes a gente tem narrativas que não estão sendo contadas, né? A gente tem pessoas que moram em bairros, por exemplo, que não estão na grande mídia. Então, eu acho que essa coisa de saber ouvir, muitas vezes desperta nos alunos uma vontade justamente de, pô, pera lá, eu tenho capacidade de contar uma narrativa, seja no audiovisual, seja na rádio, seja no impresso. Então, eu acho isso muito importante, porque eu penso que o jornalismo hoje, ele tem se voltado para isso, né? Eu acho que hoje o jornalismo está muito mais, talvez, olhando para os oprimidos do que para os opressores, né? Eu acho que a gente ainda é de uma época em que o jornalismo ele não penetrava em determinadas classes e mesmo em bairros, assim, eu me lembro disso, a equipe não pode ir em tal bairro porque é perigoso. Acho que hoje não tem isso, na verdade. Você acha que a rede social tem isso muito em função da rede social? Acho que também, acho que a rede social nesse sentido ajuda e acho que nesse sentido é positivo. A gente tem o caso do Brasil da Mídia Ninja, né? Que começou a fazer transmissões ao vivo, ainda no Twitter, com uma banda de internet ainda muito ruim, né? E eu acho que a rede social ela pode ser utilizada muito em função disso, né? A gente tem grandes coletivos, a gente tem um coletivo de fotografia, o coletivo Farpa hoje, que basicamente se organizou e surgiu pelas redes sociais. Né? Então a gente consegue hoje não depender das grandes instituições para contar uma história. Eu acho que isso para o jornalismo é fantástico. Eu sou de uma geração que eu precisei fazer o estágio, eu precisei estar na Globo para poder contar uma narrativa audiovisual. Hoje o aluno não precisa, ele pode ali contar a história, gravar com o celular dele, né? E sobe isso numa rede social, seja ela qual for, e ele consegue fazer com que as pessoas consumam a narrativa dele. Então acho que isso ajuda a democratizar o jornalismo, né? A tirar um pouco o jornalismo apenas de quem é dono de empresa e levar um pouco o jornalismo para aquelas pessoas que têm história para contar, mas que muitas vezes não tem ali, digamos assim, o investimento necessário para ter uma empresa. Né? Para a gente finalizar, valeu a pena fazer jornalismo? Com toda certeza. Eu acho que anos como esse, né, de 2019, como ano passado, acho que me fizeram perceber a importância da minha escolha. Né? Eu acho que fazer jornalismo em 2019 é uma atitude política até, né?
Porque eu imagino um aluno que começou agora, esse ano. Pô, o cara, ele tá assumindo uma posição, né? Ele tá falando, não, pera lá, eu acredito no jornalismo, eu penso que o jornalismo ele pode mudar o mundo, e eu acho que isso é uma coisa que eu ainda acredito, né? Nunca perdi isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre imaginar que a prática do jornalismo, ela pode, e com certeza, ela tem condições de mudar o mundo. E tornar pelo menos um mundo mais justo, um mundo mais democrático, né? E com menos oprimidos. Eu acho que essa é a função social principal do jornalismo. Pedro, obrigado, sucesso na sua carreira, espero que tudo que você colocou aqui você consiga realizar. Obrigadíssimo. Valeu. E você sabe que a universidade está sempre aberta para você. Que isso, eu que agradeço e também estou sempre à disposição para prosear, como diz o povo no interior. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória Jornalismo 20 anos.